Amém. Vamos iniciar mais uma noite de estudo da palavra do Senhor, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui conosco, das irmãs, e em especial do nosso professor Wilton, que sempre disposto a ensinar a palavra do Senhor a todos nós, bem que ele sempre tem nem sempre, mas existe um retorno muito abençoado, né, de pessoas que aprendem, que veem o vídeo depois de dias, de semanas, e ficam encantadas. Muitos ele nem sabe, que eu não consigo passar para ele. Então, é sinal de que a voz do nosso professor, que é a humanização, né, de Jesus, a voz do professor, ela está indo aos quatro cantos, né, da terra. Isso é bênção demais. Então, nós fazemos isso, participamos com muito prazer, como se estivéssemos numa sala para 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. E a figura principal aqui na nossa plateia e na participação especial aqui é do Espírito Santo, que está entre nós. Por isso, vamos orar para iniciar. Eu queria pedir à irmã Jacira que orasse ao Senhor para nós iniciarmos essa aula. Por favor, irmã Jacira. A senhora pode orar? Irmã Jacira? Tá tudo bem, tudo bem. Pode orar, por favor, para iniciar? Querido e amado meu Divino Espírito Santo, que esta oração suba com alma doce, suave, ao nosso soberano Deus. Soberano Deus, nós estamos aqui reunidos para aprendermos mais sobre a sua palavra. A palavra de Deus, a verdade sobre a palavra de Deus. O que o Senhor realmente sempre quis e quer que nós saibamos. Eu peço ao Senhor que nos dê um bom entendimento, que conseguimos captar aquilo que o Divino Espírito Santo passou para os seus apóstolos, passou, e que a gente consiga captar. Ilumine e dê muita, cada vez mais sabedoria ao nosso mentor, que é o pastor Wilton. Ele realmente é um servo maravilhoso. É um servo doce, calmo, tranquilo, sempre disposto a dar o melhor de si. Então, Pai, nós só temos que agradecer, dizer muito obrigada, muito obrigado, muito obrigado, e abençoado seja este momento. Amém, amém, amém e amém. Obrigado, irmã Jacira. E, como de costume, eu irei ler o texto sagrado que nós iremos meditar nessa noite, que se encontra em Lucas 16, do 19 ao 31, que diz assim o texto. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um mendigo chamado Lázaro ficava deitado junto ao seu portão, coberto de chagas e com vontade de saciar-se com o que caía da mesa do rico, mas ninguém lhe dava. E até os cães se aproximavam para lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e os anjos o levaram para o seio de Abraão. Morreu também o rico e o sepultaram. E no inferno, em meio aos tormentos, ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e venha refrescar minha língua, porque estas chamas me torturam. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que em vida recebeste teus bens e Lázaro, por sua vez, os males. Por isso ele encontra aqui consolo, enquanto tu padeces. E, além disso, entre nós e vós há um grande abismo, de modo que os que quiserem passar daqui até vós não podem, nem tampouco
daí até nós. Daí até nós. O rico insistiu, pois então suplico-te, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que eu o advirta, a fim de evitar que venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe diz: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico respondeu: não, pai Abraão, mas se um morto for vê-los, eles se arrependerão. Abraão lhe disse: se não ouve Moisés e os profetas, tampouco se convencerão, mesmo que o morto ressuscite. Palavra do Senhor. Por favor, professor. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria nós estarmos aqui em mais uma aula do Grupo de Jesus. É muito satisfatório a gente ver esse avanço, como o irmão Isaías disse, e a gente tem alcançado esse objetivo do Grupo de Jesus, que é nos levar a uma conversão pessoal, a entender mais acerca de Jesus e do seu evangelho. Essa passagem que o irmão Isaías leu, que é o tema aqui hoje da nossa aula, ela é uma passagem muito complexa, se a gente não tiver a chave de leitura correta dessa passagem. Por quê? Porque essa passagem ela é exclusiva do Evangelho de Lucas. Então, nós já temos que entender o seguinte: só Lucas que escreveu acerca dessa passagem. Então, ela só se identifica, ela só tem uma validade dentro da estrutura lucana, dentro daquilo que Lucas quer transmitir no seu evangelho, no seu relato. Interessante é que Lucas, ele buscou informações. Ele, quando confeccionou o seu evangelho, o seu escrito, ele buscou outras fontes, porque ele não era um discípulo de primeira mão do Senhor Jesus, ele não andou com o Senhor Jesus. E aí fica uma pergunta interessante: qual será a fonte que Lucas usou, uma vez que esse relato não está em nenhum dos outros evangelhos? Só ele que relata isso. É um pensamento interessante para a gente já ir colocando aí dentro do nosso estudo. O texto em si, ele é uma parábola. E para muitas pessoas não é parábola porque existe o nome próprio do Lázaro, né? Criou-se o entendimento de que parábola não apresenta um nome real, um nome de uma pessoa. Então seria uma história para muita gente. Mas essa regra, ela não existe nessa questão bíblica. Ela é uma parábola porque ela tem a intencionalidade de nós tirarmos uma ideia no final. E nós temos uma lição moral, que essa é a funcionalidade da parábola. Nós termos uma ideia ao final da leitura. O texto ele é construído, a história é desenvolvida para que no final eu e você, os leitores, ou aqueles que ouvem a história, tenham já em si a ideia formatada. Por que a história chegou naquele ponto? O nome Lázaro aí, nessa passagem, ele significa aquele que é ajudado por Deus, ou Deus ajuda. E é muito importante esse nome. Pode ter sido um apelido criado, né, na história, para mostrar que aquele mendigo ele não tinha a ajuda de ninguém. Ele só tinha a ajuda de Deus, por mais que parecesse que ele era abandonado por Deus. Então, como eu disse, quem está trazendo essa história é Lucas. O que Lucas está combatendo aí? A falsa teologia de que Deus só abençoa aquelas pessoas que são ricas e que Deus deixou os pobres porque eles são malditos, porque não merecem o contato, a graça, a misericórdia, o amor de Deus. Ele vem corrigindo esse entendimento. Devemos lembrar que no Evangelho segundo Lucas, a unção do Espírito Santo sobre a vida de Jesus indica que Jesus ele evangelizaria os pobres. Né? Lucas 4,18, lá na sinagoga de Nazaré, Jesus diz que o Espírito Santo está sobre ele para que ele pudesse pregar a boa nova aos pobres.
E pobre no Evangelho de Lucas é diferente daquele pobre do Evangelho segundo Mateus. Ali em Mateus é o pobre em espírito. É aquela pessoa que ela só conta com Deus no sentido de ela não se julgar competente, capaz de fazer nada. É o que nós chamamos de humilde. É a pessoa que é humilde. Já no Evangelho segundo Lucas, o pobre, ele é o pobre mesmo. É aquela pessoa que ela é desprovida das necessidades básicas. Ela não consegue cumprir, ela não consegue ter, diante de todo aquele cenário judaico ali, daquela época, ter as coisas necessárias para uma vida digna. Então, nós podemos chamá-los também de os excluídos. Os pobres, eles são os excluídos da sociedade e eles são excluídos por diversos fatores. E o principal é que eles são excluídos o quê? Da comunhão religiosa, da comunhão do templo. A história é muito bem construída. A história é um homem que ele é muito rico. Você imagina o padrão de um milionário. Alguém que vive promovendo festas e mais festas e comidas da melhor qualidade, enquanto ele tem na porta ali da sua casa um homem que é totalmente desprovido de tudo. Ele é um mendigo. Olha o contraste que a história coloca. Ela coloca um homem, ele era um referencial nas posses, e um homem que era um referencial na pobreza. Era um mendigo. Então, é um homem muito rico e um homem muito pobre. A história faz esse contraste. Esse homem, com toda a sua riqueza, ele não consegue olhar para o pobre, para o mendigo. O mendigo está ali bem próximo dele. Ele passa por aquele mendigo, mas a companhia daquele mendigo são os cães. São os cães que vêm lamber-lhe a sua boca. Agora, o rico não. O rico não consegue nem dar o resto para aquele pobre. Então, a história ela é traçada para que a gente tenha na nossa consciência o seguinte: esse é o ponto fundamental da parábola. A situação terrena de uma pessoa, ela não significa exatamente que ela se repetirá na eternidade. O ponto que nós temos que entrar aqui é esse. A história ela é construída para mostrar isso. Aquele homem que ele é rico, ele imagina que ele é abençoado por Deus, ele vai vivendo a sua vida sem se preocupar com a vida eterna, com a vida futura. Já aquele pobre, aos olhos da sociedade, ele é um homem que ele não merece nada, porque ele é um mendigo. Ele é alguém que é desprovido da ajuda divina, e embora o nome dele seja Lázaro, que é Deus quem ajuda, mas para aquelas pessoas daquela teologia da época, esse homem era um miserável, então ele só deve fazer o quê? Morrer e ser extinto. Ele nem memória deve ter. Mas olha que interessante. Na parábola, não é o rico que tem o nome. Na parábola, quem tem o nome é o pobre. E quando esses dois eles morrem, ou seja, decorrido o tempo de vida aqui, eles têm destinos diferentes. Eles têm destinos que não condizem com o entendimento que as pessoas deveriam ter segundo a teologia da época. O homem que é muito rico, ele está condenado. E o homem que é pobre, ele é colocado ao lado de Abraão. Essa expressão seio de Abraão, ela tornou-se um local. Mas o texto não diz que seio de Abraão é um local. Seio de Abraão é estar ao lado de Abraão, é você estar no peito, no seio de Abraão, assim como Jesus estava no seio do Pai. Olha que contraste interessante. O homem que é um mendigo, que tinha a companhia dos cães e que era desprezado pelo rico, ele agora tem a presença, a companhia do pai da fé, de Abraão, que é o ícone, que é a pessoa representativa da obra de Deus para um judeu. Já o rico, que ele recebia as pessoas, que ele era celebrado, que era o homem referencial, ele agora passa necessidades na eternidade. No pós-vida, ele agora tem necessidade, e ele quer agora o apoio do Lázaro. Ele clama ao pai Abraão, ele identifica ali em Abraão o pai da fé, e pede para que o pai Abraão ordene ao Lázaro que refresque a língua dele. Veja que interessante. Ele acha que ele ainda tem algum poder, né? Porque ele quer que Abraão ordene, ele quer que Abraão coloque aquele homem à disposição dele. Só que Abraão, ele não faz isso. Abraão até o reconhece como um filho,
como alguém que foi ali descendente, né? Alguém que fez parte do povo judeu. Mas Abraão, ele não lida com uma possível solução daquele caso. Por quê? Abraão vai dizer que tudo que esse homem tinha de bom para receber, ele recebeu na vida dele. E o pobre e o Lázaro, o que só recebeu os males em vida, ele agora vai receber as coisas boas. Não é possível criar doutrina em cima desse texto, porque senão nós pregaríamos que todos os ricos serão condenados e todos os pobres e todos os mendigos, eles gozarão da vida eterna. Por isso que esse texto é uma parábola e ele traz uma lição ao final. Eu não posso colocar aqui cada ponto e estabelecer doutrinas. Por exemplo, olha que interessante. O Abraão, o pai Abraão, quando ele vai discursar com o rico, o que ele fala para aquele homem? Que lá os irmãos dele, porque ele quer interceder, ele fala assim, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Como é que Abraão sabia que eles tinham Moisés e os profetas? Que eles tinham a palavra, sendo que Abraão veio bem antes, né, de Moisés e os profetas. Como é que Abraão tem o conhecimento de Moisés e os profetas? Então, veja, a história ela não busca uma literalidade. O que ela busca? Ela busca mostrar que o rico, se ele não se converter, se ele não viver em favor do outro, se ele não abrir mão das suas posses, ele não está acumulando tesouro no céu. O ponto é esse. Todo o evangelho de Lucas ele vem apresentando uma condenação sistemática, sequencial aos ricos. Só vai chegar na salvação de um rico lá naquela história que a gente já estudou aqui, que é a história do Zaqueu. Porque toda a construção do evangelho segundo Lucas é para mostrar que os ricos já têm a sua condenação porque eles são ricos em virtude de não ajudar os pobres. Eles não abrem mão da sua riqueza para trazer uma justiça, para trazer um benefício para as pessoas mais necessitadas. Ao clímax ali, onde os discípulos chegam e tem aquele jovem que é muito rico, aquele jovem que ele cumpre os mandamentos, mas ele também se afasta de Jesus. Então, o que os discípulos imaginam? É impossível Deus salvar um rico. Aí Jesus vai dizer que aquelas coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus, e aí vem a história do Zaqueu. Então, essa história aí que nós estamos estudando hoje, ela é uma história intermediária no desenvolvimento de Lucas. É um homem que ele é muito rico e ele tem um relacionamento com um pobre, ele ignora o pobre, aí depois ele vai querer a ajuda desse pobre e já não é mais possível. Então, o que a gente tira aqui de lição é isso. A nossa preocupação aqui não tem que ser se o inferno tem divisões, se um lado pode passar para o outro, se tem comunicação entre eles, se um vê, se um já está lá atormentado nas chamas. O texto ele não entra nisso, porque ele é um texto parabólico, ele é uma parábola. Ele só tem aqui a intencionalidade de mostrar que se um rico ele não abrir mão das suas posses, se ele viver voltado para o dinheiro, ele vai ter uma condenação e o dinheiro dele não vai servir de nada. O dinheiro dele só vai servir para a salvação se ele utilizar aqui na terra em favor do próximo. Se a gente pensar assim, a gente não tem problema com esse texto. Se a gente quiser literalizar o texto, ir lá perguntar para o texto como que se dá o relacionamento no pós-vida, como que é a divisão que tem, se inferno lá é local de mortos, se é sepultura, se é tártaro, se é geena, se é fogo, como é que ele pode estar sendo queimado ali e ainda estar conversando? Se a gente for entrar nisso, a gente vai ter um grande problema, porque o texto não foi escrito para isso. Embora você vai encontrar em muitas bíblias de estudo as pessoas tentando entrar nesses pormenores. Então, o resumo da ópera, o resumo da história é esse. O rico, ele tem a mão da sua riqueza, porque ele tem que entender que a sua riqueza ela é dada para que ela seja compartilhada. E se isso for feito, o evangelho ele tem um alcance muito grande, porque ele vai acabar com os problemas das pessoas. Se nós vivemos em sociedade, se nós vivemos em comunidade, se nós vivemos voltado para o próximo, nós vamos conseguir eliminar os problemas da humanidade, porque Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Amém? Passar para o irmão Isaías. Maravilha, maravilha. Glória a Deus. Coisa linda. Um resumo bastante interessante que o nosso professor fez
Estamos aqui com o Paulo Henrique, Wilton. Nosso irmão Amém. Paulo Henrique está aqui conosco aprendendo, a irmã Jacira, a irmã Sheila. Louvo a Deus pela vida de todos vocês. E eu gostaria de iniciar aqui a minha participação junto ao professor, reforçando o que o professor falou, que o ponto central é a indiferença entre os ricos e os pobres, né? O ponto central, um dos pontos centrais dessa parábola. Porque, como o professor disse, se nós formos colocar as coisas que... a literalidade do texto, nós vamos botar que os mortos se comunicam, né? No sentido de proximidade aqui, os mortos se comunicam. Nós vamos colocar que lá onde eles estavam com corpos, né? Que falou da língua, né? Exato. Falou da língua, então eles estavam com corpos ali, né? É uma outra heresia que é pregada, né? E a questão dos anjos, né? Que levam, os anjos não levam, não é? Então, eu já tive num local onde o irmão falou isso, Hilton. E ele ainda foi, para deixar a pregação dele mais bonita, ele disse que ele teve um arrebatamento de sentido, ele foi lá no inferno, ele foi lá nesse local. E chegou lá, ele viu ele falando junto com onde eu estava, ele disse que viu lá muita gente com terno rachado. Exato. Ele falou, eu vi lá a igreja, gente com terno rachado, lá onde estava o rico. E vi irmão com batom, aquelas coisas que você já conhece. Falei, Jesus, e eu não sabia, na época eu era ignorante. Eu falei, meu Deus, mas isso não desceu bem essa... Sim. O ceticismo veio, eu falei, meu Deus. Mas foi a experiência que o irmão disse que teve. E hoje Exato. nós reconhecemos que era uma falácia, né? Então, eu gostaria de abrir aqui para os irmãos comentarem a respeito. Nossa amada irmã Sheila, a irmã Jacira. A irmã Jacira falou que está com 15 perguntas para o irmão Hilton aí. Ó. O irmão Paulo Henrique também está ali, só olhando ali. Ó. Ele deve ter umas 15 perguntas para você, Hilton. Fiquem à vontade, irmã Jacira. Irmã Sheila, pode falar, irmã Jacira. A minha pergunta é uma só, mas abrange muita coisa. E agora eu entendo por que ela abrange muita coisa. Porque eu me ative, exatamente, eu interpretei o seio do Abraão não como figura ao lado, mas como um espaço, que dá a impressão que é um espaço. Aí eu queria ter certeza se é espaço ou se é a figura do Abraão. Aí lá vem também os outros termos, o Hades, afinal de contas o Hades é um inferno, mas é um inferno suave, não é aquele inferno de lago enxofre, foi isso que eu interpretei, queria ter certeza. Aí ainda falam da Septuaginta, que fala que inferno em hebraico é Seol ou Seius, não sei como é que pronuncia direito. Ainda diz ali da duas distinção de almas justas e almas injustas, e aí eu queria esclarecimento a esse respeito. Mas não é sobre a indiferença. Sobre a indiferença está claro. Isso aí está mais claro devido, inclusive, aos outros estudos que nós fizemos. Existe um grande paralelo nisso tudo. Uma coisa interliga-se com a outra. Então, essa parte está bem clara. Já está bem clara. O que não está claro é exatamente essa outra parte. E que o pastor acabou de falar agora, que não era... Realmente não é isso que eles querem, né? Que é no texto, na parábola, entrar nesse ângulo, nesse prisma. Exatamente. A palavra inferno ali, né, é o local dos mortos, que a gente traduz muito como inferno, mas em cada passagem ela tem um significado específico. Então, o local dos mortos, o que o texto está mostrando? Que assim como eles eram separados em vida, eles ficaram separados também depois da morte, ou no pós-vida, né? Eles não tinham comunhão aqui e eles não vão ter comunhão lá, né? Não porque o pobre não quisesse. Ele estava ali deixado na indiferença. E agora eles também não terão comunhão. Há um abismo entre eles. Então o texto está mostrando isso.
A intencionalidade do texto é mostrar, ó, assim como havia um abismo em vida, lá na eternidade também vai ter um abismo. Eles não vão poder ter essa comunhão, porque os bens do rico impediram, né, ele de ter essa comunhão. Então, como a senhora bem colocou, não é de fato um inferno suave, é um local dos mortos. É isso que está dizendo. Olha, lá no local dos mortos, lá também vai ter essa divisão. Por quê? Porque o que você não faz aqui, não tá. Esse é o sentido, né? Dentro dessa questão, como nós, do Evangelho de Lucas, como bem ressaltou o irmão Isaías, lá quando o Lázaro morre, são os anjos que levam ele para o seio de Abraão, para perto de Abraão. Aí tornou-se um local, essa questão do seio de Abraão. Mas é onde Abraão estava, porque Abraão representa o quê? Aqueles que são da fé, aqueles que ouvem o chamado do Senhor, né? Então, ele é aquela figura representativa, é o pai do judeu, resumir assim, né? Pai de nações. Isso, então, pai. é lugar também. A gente pode considerar que Abraão é uma figura representativa, e aonde Abraão está repousando ali O são céu. filhos. Isso. E o rico, Amém. não. O rico, ele tem aquela separação. Ele está mostrando. Não adianta, ele não consegue comprar nada, ele não consegue agora ter nada. Ele não consegue, porque ele quer que o pobre ainda o sirva, mas ele não consegue, não. Abraão não permite Não. isso. Não, porque não tem como ele se comunicar por causa do abismo, que está entre um e outro. Entre um espaço, vamos dizer, e o outro espaço. Tá? E o tal do Seiol, é Seiol que se fala ou Seiol que se fala? Em aramaico. Em aramaico, não. Aramaico, não. Hebraico. Local dos mortos. É o local dos mortos. Às vezes a palavra ela significa sepultura, né? Então, em passagem nós temos um significado. A sepultura, o local dos mortos, o local Era o cemitério que os mortos... da época, né? Era o cemitério da época. O inferno como Geena, como chão onde queimava. O inferno como Tártaro, que também é uma palavra que vem lá da mitologia, que é o local onde estão os anjos que se perderam. Então, irmã Jacira, a questão da eternidade, esses locais, o Novo Testamento ele entra em detalhes sobre isso. É a nossa imaginação que vai longe, é a nossa curiosidade. Mas o Novo Testamento, Jesus ele se preocupa em falar em detalhes sobre isso. O que ele promete é que ele estará conosco sempre. Isso é a promessa do Senhor. E que melhor é estar com ele do que estar aqui. Ele vai confessar o nosso nome diante de Deus e dos santos anjos. Tá? Uma outra coisa também que eu confundo, falando agora, né? Quando fala na parábola aqui, uma outra parábola, que quando um pecador se arrepende, há alegria ali diante dos anjos, né? Então as pessoas interpretam que os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. Ele está dizendo não. A alegria é diante dos anjos. Quem se alegra ali diante dos anjos é Deus, quando um pecador se arrepende. E não os anjos que promovem uma festa, mas é Deus que recebe aquela pessoa que se arrepende. Então, a Bíblia ela é dada para que a gente possa viver aqui na Terra, para que a gente saiba como um cristão tem que viver, qual o ensinamento de Jesus, como que nós devemos tratar o próximo, tratar a criação. Esse é o sentido. E ela aponta para a nossa esperança. Ela aponta para a certeza da ressurreição, né? Qual que é a certeza que eu tenho? Que assim como Cristo ressuscitou, assim como ele venceu a morte, eu estou nele, eu também vou vencer a morte, eu também eu verei como ele é. João vai dizer isso, né? Então eu vou conhecer Cristo em sua plenitude. Essa é a certeza. Agora, como isso se dá agora, né? O que está acontecendo com as pessoas que morreram em Cristo? Como que é essa separação? Essas dimensões a Bíblia não coloca. Fica muito no campo da especulação, do debate, e aí que cujos ensinamentos, esses absurdos, como o irmão Isaías citou um exemplo.
Amém. Glória a Deus. Pastor, irmão Paulo Henrique, por favor. Oi. Alô. Estamos Olá. ouvindo. Opa. Boa noite. Boa. Dá Oi. para escutar? Estamos ouvindo Sim. bem. Ah, tá. É a primeira vez que eu entro, até estou satisfeito. Eu já peguei uma parte, né? Porque eu não estava sabendo manusear a questão do Zoom. Eu tive que baixar o Zoom no aplicativo para depois fazer a conexão. Então foi Isso. bem demais. Foi bem, né, Wilton? E consegui pegar uma boa parte do estudo do nosso irmão Wilton. Então, Paulinho é agradeço desde já, né, irmão Wilton? Te agradeço ao nosso irmão. Como é o nome do irmão ali? O irmão Isaías, irmão Isaías. Isaías, e as nossas irmãs que estão e as centenas de irmãos que estão nos assistindo também. Isso. Né? Então, pude pegar um pedaço do estudo, já tinha lido sobre o texto que foi colocado, e é muito interessante o que o nosso irmão Wilton nos trouxe, pela direção do Espírito Santo, porque uma coisa que ficava também nos nossos estudos, que a gente vem aprendendo, é a questão do seio de Abraão, que ele tocou muito, deixou muito bem explicado aí, que dá uma ideia de intimidade, né? Intimidade, seio de Abraão, da ideia de intimidade, é uma coisa que então não é só a questão do ser daquele espaço, conforme a nossa irmã também acabou de falar, a ideia que se tinha era um espaço, a gente vê até nos desenhos, né? Um espaço Exato. seio de Abraão, tal, aquela separação. Mas não, aí quando o irmão já trouxe o entendimento melhor, coisa de intimidade, estar próximo, então existia assim uma relação íntima entre a linhagem abraâmica, né? Me parece que nessa visão. Então, estou satisfeito. Estou aqui me alimentando. Quero ouvir as perguntas e ver as respostas. Amém. Eu Amém. tô com a Bíblia aqui, lendo. Fui pegar uma outra, porque é que eu estou usando uma letra pequena, eu estou sem os óculos. Já fui pegar a Bíblia com a letra gigante para ver. Legal. Preciso sair Amém. 2 vezes aqui. Obrigado, irmão. Paulinho, Eu queria. Pode falar, professor. o Paulinho é lá da Assembleia de Caxias. Amém. Maravilha, maravilha. Rapaz, Amém. Paz. Amém. Olha só, eu gostaria de fazer, professor, antes do professor falar algo a respeito do que foi falado pelo nosso irmão Paulo, a respeito, como sempre é importante nós fazermos uma comparação entre o que vive hoje o rico e o que vive o pobre, os afastados da comunidade, os afastados dos grandes centros, etc. O que o professor falou foi muito importante, eu gostaria de ressaltar aqui, para quem está nos vendo do vídeo aqui, é a diferença entre os pobres. Que os pobres de Mateus, ele relata uma pobreza espiritual, por não ter Cristo, não ter uma comunhão com o Senhor. E o pobre que Lucas relata é o pobre literal, aquele que vive à margem da sociedade, que é o marginalizado, né? Esse rico aqui, como nós lemos aqui, ele deveria morar. Minha filha está me ligando. Ele deveria morar. Espera um pouquinho. Fala, Lohana. Oi? Tá bom, valeu. Esse pobre, ele deveria morar nos arredores, locais pobres, numa favela, numa comunidade, e o rico moraria no Leblon, que é Séforis, né? Naquela época, né? Nas 2 cidades mais... que eram as cidades, o Leblon, o Ipanema, a Gávea da época, que era Séforis, né? Era Séforis e Tiberíades, né? Tiberíades, as 2 cidades que eram da elite da época. Sim. E o que acontece? Hoje a igreja, o sistema religioso hoje, ele vive a posição desse rico.
O sistema religioso que compra ônibus, compra terreno, que compra isso, que compra canal de televisão, que compra isso. E dentro do corpo, dentro da igreja, do templo, você vê pessoas milionárias, normalmente o pastor, o filho estuda nos Estados Unidos, pastor presidente, a filha vai para os Estados Unidos estudar lá, e na igreja tem aquela assalariada, que é fiel naquela parcela mensal, aquela mulher que com 20 anos aceitou a Cristo, 30 anos, vivia de aluguel, era doméstica, e ela está com 80 anos, 70 anos e continua no aluguel, continua doméstica, e a igreja não, um pecado meu dizer igreja, o templo, o líder do templo, ele passa e não olha as dores, as mazelas, as feridas dessa mulher pobre, desse homem pobre. Há uma diferença muito grande, coisa que na Igreja de Jesus, as pessoas elas se incomodam em ver uma pessoa numa situação de dificuldade. A Igreja do Senhor, que ela é anônima, ela não tem publicidade para essa igreja, né, professor Hilton? Não tem publicidade para essa igreja. A pessoa ajuda fora do templo. Exato. Ela liga para a pessoa, vou te levar uma cesta básica, eu vou pagar o curso para o teu filho, nós vamos fazer uma cotação aqui e vamos comprar uma casa para você. Então, eu gostaria que o professor pudesse falar algo a respeito. Sim, o Pagola, que é o comentarista aí do texto, ele sempre ressalta isso da questão dos ricos, principalmente os países mais ricos, com relação aos países mais pobres, né? Você tocou aqui no ponto da questão da igreja, você consegue, numa comunidade, você já vê essa discrepância, quanto mais nos países, né? Você vê que tem países que eles oprimem os outros e se houvesse aí, de fato, uma liberação desses países mais ricos para com os mais pobres, com certeza havia uma possibilidade de países melhorarem, as pessoas evoluírem, terem uma vida mais digna. A questão não é você pegar e dividir todo o recurso do rico para que todo mundo tenha o mesmo padrão de vida, não é? A proposição do evangelho, e é claro que tem pessoas que terão mais posses do que as outras. O próprio apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 6, ele fala, diga aos ricos desse mundo. Ele está falando que na comunidade tem pessoas ricas. O que os ricos desse mundo devem fazer? Eles têm que ser comunicáveis. É isso que ele está dizendo. Ele fala assim, olha, o rico ele tem que entender que aquilo que ele tem veio de Deus. Né? Se ele é um cristão, ele vai entender que aquilo é de Deus, que aquilo não é da força dele. E sendo de Deus, o que ele tem que fazer? Ser comunicável. Não quer dizer que ele vai pegar toda a riqueza dele ali, naquele caso da comunidade, para que todo mundo tenha o mesmo padrão de vida. Essa não é a proposição do evangelho. A Bíblia toda ela mostra que não é isso que Deus estabeleceu. O que Deus quer que a gente alcance através da igreja, através de um mundo mais justo, é a dignidade da vida. É que as pessoas tenham uma vida digna, né? E aí você vê dentro de cada categoria o que é uma vida digna. A pessoa ter as coisas básicas para ela viver bem, né? Viver bem não é ser rico. Tem pessoas que são muito ricas. Você vê aí, por exemplo, o Bill Gates. O Bill Gates, ele fala que ele vai doar, né? Já não sei se ele doa ou vai doar parte da fortuna que ele tem, porque é impossível, é tanto dinheiro que não tem como você utilizar em vida isso, nem você, nem as suas gerações futuras, não tem muito dinheiro. E se cada parte esses grandes mercados, esses bilionários, trilionários, eles fizessem a sua parte, esse mundo já estaria com grande parte dos problemas financeiros resolvidos, né? Seja na construção de hospitais, de escolas, na distribuição de renda
mais justa para as pessoas. E isso deveria ser o quê? O mundo normal. Esse deveria ser o quê? O entendimento que, conforme o evangelho ele vai crescendo, ele vai expandindo, a gente vai encontrando isso nas pessoas. A questão toda é que o falso ensino ele chega, ele promete algo que Jesus não prometeu para as pessoas, e aí as pessoas acabam se tornando egoístas, que é o que também Paulo vai dizer a Timóteo. Ele fala, olha, Timóteo, nos últimos dias haverão tempos trabalhosos, né? Os últimos dias são os dias desde lá da ressurreição de Jesus até a vinda do Senhor Jesus. Então, nesse período que nós fazemos parte, ele diz, os homens serão amantes de si mesmos. É a primeira característica das 18 que ele lista ali, segundo Timóteo capítulo 3. Então, são amantes de si mesmos. Então, isso ocorre aonde? Infelizmente, também no meio, como o Isaías falou. Você vê pessoas que usam do nome do Senhor, o seu exemplo nessa questão de distribuição do que tem. Jesus ensinou, Paulo vai citar lá em Atos, né? Lucas, ele repete essa fala de Paulo, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, o evangelho ele tem a solução. O problema é a gente viver isso. E como essa questão ela é muito relacionada com o falso ensino, você pode ver que sempre quando ataca, o Novo Testamento ele ataca a questão dessa ganância, do mamon, está sempre relacionado com o falso ensino. Por quê? Está mostrando que os falsos profetas fazem isso aí chegar na igreja e eles acabam moldando a mentalidade daquelas pessoas que se cercam deles. Então, é um assunto meio difícil mesmo, é um assunto que ele gera... de Deus no Novo Testamento não é o diabo. Tá me ouvindo, Wilton? Sim, sim. Rapaz, o que você falou aí é tremendo, o que você falou. Essa questão do amor ao dinheiro, da indiferença ao pobre e etc. E eu já vi, eu gosto de dizer o que eu já vi, líderes religiosos, líderes, dizendo o seguinte, eu já fui pobre que nem vocês, mas eu tive fé, eu lancei a semente, e hoje você vê, a minha igreja é aqui em Nova Iguaçu, mas eu moro na Barra. Eu passo, vejo você lá no ponto do ônibus, coisa que no passado eu era esse. Hoje em dia, eu passo no ponto do ônibus, vejo você lá, eu estou com o meu carro. Quer dizer, a pessoa enaltece o crescimento econômico dela, só que ele não diz assim, eu cresci com o dinheiro de vocês. As prestações do meu carro que eu pago é vocês que pagam. E aquilo ali, para o povo, que eu não sei o que o professor acha, que tem muita gente que está naquele local, que ela quer crescer de vida, ela quer ficar rica, ela não quer conhecer a Cristo, ela não quer ter a vida transformada, ela quer ficar rica. Igual o meu líder ficou. Se ele ficou, também quero ficar. Então, professor, é algo muito forte que o professor falou. O que o professor acha disso? Se é que o irmão Paulo Henrique tem mais alguma pergunta, ou os irmãos da irmã Jacira. Isaías, vai dizer isso. Essas pessoas, elas cercam de mestres segundo as suas próprias... modelo para aquela pessoa. Ela olha para ele... Esse ano. Só que... Tá vendo? Irmão, não tá dando para escutar o irmão Wilton falar. Tá atrapalhando. Tem um chiado aí que o pessoal tá falando. Chiado, tá atrapalhando. Dá tampar. Se alguém que está com o microfone aberto aí. No passado,
quem que eram as pessoas que inspiravam os cristãos? Eram exatamente as pessoas que abriam mão das suas posses, das suas riquezas, para servir a Deus, para viver em favor do próximo. Essas pessoas eram tidas como os modelos da fé. Você pode ver lá, Hebreus 11, por exemplo, quando vai falar acerca de Moisés. O texto fala que Moisés ele preferiu o vitupério, a vergonha de Cristo, do que as riquezas do Egito. Então, o modelo de fé, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, seja na história da igreja, eram pessoas que abriam mão de possuir as coisas visando o reino eterno, visando uma vida de maior intimidade com Cristo. Na teologia da prosperidade, que se tornou um câncer, né, como aquele livro Cristianismo em Crise fala, e que atingiu várias igrejas, o modelo de fé é aquela pessoa que era pobre e ficou rica. Ou seja, é o oposto daquilo que antigamente você tinha como a idealização de uma pessoa que era espiritual, que era aquela pessoa que lá de fato ela não galgava posições aqui na terra, ela não pegava os tesouros aqui da terra e acumulava, antes ela acumulava tesouro aonde? Nos céus. Hoje é o contrário. Hoje é a pessoa que acumula tesouro na terra, essa é vista como a pessoa bem-sucedida. Então, a gente cai naquele mesmo problema da teologia que havia na época lá de Jesus, que havia na época de Jó, que é aquela teologia que fala que se eu sirvo a Deus, eu tenho que ser uma pessoa abençoada financeiramente, eu tenho que ter recursos, eu tenho que acumular, e quanto mais eu tenho, mais é sinal da bênção de Deus sobre a minha vida. Se isso aí for verdade, Jesus era um homem fracassado nesse quesito. É. Quem não tá falando? Pode falar. Pode falar, Paulo Henrique. Então, isso que o nosso irmão Wilton falou é uma realidade, e o que o irmão falou também. Agora, mais cedo, eu estava assistindo aqui no YouTube, que aparecem agora os pastores, tem uma palavra em inglês, cooking, o irmão Wilton Coach. conhece bem, cooking, né? Cooking. Coach. Coach, isso, coaching. Que são pessoas... Anteriormente, esse nome era voltado para pessoas voltadas para a área de administração, para poder ajudar a alavancar o crescimento das empresas, e que agora está sendo passado também, de algum tempo para cá, no meio evangélico, uma forma maior de ganhar prosélitos e angariar mais recursos financeiros, e passar aquela visão: olha, se o teu Deus é rico e poderoso, você também tem que ser, você não pode ser um filho pobre, você tem que mostrar que o teu Deus é rico, sendo você uma pessoa próspera financeiramente. Então, infelizmente, o evangelho tem sido assim, bombardeado de uma forma tremenda, e são em poucos locais que a gente consegue pescar bons peixes, né? Para a pessoa poder participar dos estudos, poder aprender de uma forma racional, na direção do Espírito Santo, de forma inteligente, né? E sair, e se afastar, e ter condições de falar para a pessoa lá na frente: ó, o evangelho não é isso, vida eterna não é isso. E até usar como um exemplo essa questão que o irmão trouxe de estudo aí do Lázaro, né? Do rico e de Lázaro. Então, assim, infelizmente, o evangelho tem sido bombardeado de uma forma terrível e preocupante. Preocupante mesmo. Muito. São sempre os modismos, né, que para atender essa demanda das pessoas, sempre. Uma coisa interessante que você falou, Paulinho, é que você foi pegar uma Bíblia, né, com uma letra maior. Foi. Como que a gente... Perdão, pode falar, pastor. Não, tranquilo. Como que a gente sabe essa questão do seio de Abraão, se a pessoa tem, por exemplo, acesso às línguas? Uma das ideias é a seguinte: é fazer a leitura dos textos em várias Bíblias. Se você pegar algumas Bíblias, lá vai estar escrito o seio de Abraão, vai estar escrito ao lado de Abraão. Então, isso aí já ajuda também o entendimento. Então, a pessoa pode falar assim: irmão, eu não tenho acesso às línguas originais, eu não sei ler grego,
hebraico, aramaico, eu não tenho conhecimento, não tenho. Hoje, com a diversidade de traduções de versões que nós temos, é só a pessoa fazer uma pesquisa, pesquisar em várias Bíblias a passagem, e você vai conseguir verificar isso. Um exemplo também que eu cito é a palavra, por exemplo, a palavra usada, claro, né? Ao lado, sei, é o sentido como o Paulinho falou, intimidade. Um exemplo bem interessante é Mateus, capítulo 4, verso 3. É um texto que nós já trabalhamos aqui no estudo. Colocam fim do mundo. Outras versões colocam consumação dos séculos. Agora, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ela traduziu essa expressão no final do verso 3 como o quê? Fim desta época. E aí você fala, mas fim desta época é bem diferente do fim do mundo. Na realidade, não é. A pessoa dizer, né, que fim do mundo é o fim do mundo judaico, do mundo antigo, e ela não entender que fim do mundo é o fim do planeta, do universo, aí o entendimento está correto. Agora, se ela olhar para o texto e ler lá, fim do mundo, ela achar que é a destruição do planeta, é o cataclisma dos planetas, do universo, aí vai dar mal. Então, aí, o que a Bíblia de Jerusalém fez? Ela traduziu fim desta época. Então, consumação dos séculos, fim do mundo, fim desta época é a mesma coisa? É. Desde que a pessoa saiba como ler o texto. E aí e sempre lembrando, que nós temos em mãos aqui na língua portuguesa é uma tradução da Bíblia. Por isso que é bom contar com várias versões para que a gente possa fazer essa comparação. Claro, se a pessoa ela puder avançar das línguas originais, vai ajudar bastante no bíblico, com certeza. Amém. Bom. Amém, amém. Poxa, queria agradecer a participação maravilhosa do irmão Paulo, e eu gostaria de pedir à irmã, se a irmã Jacira tem alguma outra pergunta, mais algo a perguntar. Uma linguagem de O nosso professor, vamos gastar, Wilton, vamos gastar. Senão vamos terminar, né? Já são 10h05, senão nós vamos encerrar aqui essa aula maravilhosa que nós tivemos, né? E antes de pedir a irmã Jacira, né, para orar, né, aquela leitura que ela sempre faz da oração eu gostaria de perguntar ao professor como hoje nós temos um número de pessoas que tem médico, advogado, dentista, profissionais liberais das igrejas, né? E essas pessoas vivem um evangelho totalmente deturpado, um evangelho herético, um evangelho mentiroso. Qual a correlação que o professor pode fazer com o povo que vivia na época de Jesus, que, segundo estudos, eram 80% analfabetos, professor? Viu? Lá, Isaías, Abraão e nosso Lázaro grande ao lado. e da leitura, né? O acesso à informação, ele existe. O problema é a interpretação, é o falso ensino, de fato, como você colocou, ou até aquele analfabetismo funcional. A pessoa lê, ou ela prefere qualquer tipo de entendimento, confiar esse entendimento a uma liderança religiosa. O que se deve fazer? Eu vejo hoje uma coisa muito eficaz aí, que a gente sempre comenta aqui, fazem, que é o 1 a 1. O 1 a 1, ele é muito bom. O que é o 1 a 1? É através do relacionamento, é a amizade, é você ali trocar uma ideia com a pessoa. É o discipulado, né? É o discipulado bíblico. Isso. Então, às vezes, você está trabalhando com a pessoa, ela fala que ela também... Então, vocês vão trocando, mostrando a realidade, né? Porque nem todo mundo vai ter acesso a ir lá no local onde a pessoa está e fazer o ensino. Você vê,
hoje, com as redes sociais, está mais avançada. Elas são um pouco lentas nesse processo de ensino, né? Elas têm uma certa aversão aí. Tem que declaram publicamente que elas querem o ensino que ela recebe no local onde ela vai, nada para isso, às vezes. Então, eu vejo relacionamento um a um. É como o reino de Deus. Uma pequena semente, ela vai se transformando numa grande árvore. Então, os relacionamentos, né, como você fala aí, as coisas no dia a dia ali é que você vai levando a mensagem e fé depois se multiplica de uma maneira poderosa. Muito bom. Amém, amém. Já que não tem mais ninguém a falar nada, eu queria pedir a irmã Jacira que pudesse orar ao Senhor, terminando, agradecendo. Agora, com certeza, faltou hoje a irmã Cissa, dentre outros irmãos, né? Mas com certeza nosso amado irmão Paulo Henrique vai ter um local sempre nessa igreja que se reúne quinta-feira aqui, hein? Só que na próxima vez traga 1 litro de caldo de cana para quando acabar o culto a gente tomar. Ótimo, ótimo. Traga 1 litro de caldo de cana, que eu vou levar um bolinho de aipim. Aí quando terminar, a gente se reúne para quando terminar o culto, nós nos encontramos na cantina, Paulo Henrique. Ótimo, ótimo. E desde já agradeço ter participado, mesmo que a gente pegado um pouquinho depois, participar desse estudo abençoado e abençoador. Amém. O Criador continua abençoando nosso irmão Milton, nosso irmão Obrigado. também, né? As nossas irmãs e os que estão também assistindo e que não querem comentar nada, querem só ficar se alimentando. Sim. Amém. Obrigado, irmão Paulo Henrique. Irmã Jacira, a senhora pode orar, por favor? Pois não. Hoje te pedimos, Pai, o mais precioso, que reconheçamos nossa verdade, que não nos sintamos importantes e lhe demos lugar em nosso coração, a teus filhos e filhas pobres e a ti. Pedimos-te, Pai, o mais decisivo, que não nos ponhamos a nós mesmos no centro de nosso coração, que nós abramos as necessidades dos outros e que sintamos desejos de ti. Pedimos-te, Pai, que não vivamos cheios de nossas ideias e de sonhos, que tampouco nosso grupo se transforme para nós num absoluto, que nos impeça de reconhecer os gostos dos outros e de ouvir seu sofrimento e seus apelos. Pedimos-te, Pai, que nos aproximemos de teus pobres de tal maneira que nos tornemos gente humilde. Eles são teus prediletos, os mais amados por Jesus. Eles acolheram de seus lábios tua boa notícia de Deus. Também nós te louvamos com Jesus, o homem simples e de coração humilde, porque escondes tua salvação a sábios e entendidos, e a revelas a gente pobre e simples. Enfim, Pai, bendito sejas, porque assim pareceu bem a ti. Amém, amém e amém. Uma outra também aqui, ó. Jesus vivo, duvidamos e tu me dizes, confia. Tenho medo e me dizes, ânimo. Prefiro estar só e me dizes, segue-me. Faço meus planos e me dizes, deixa-os. Agarro-me às minhas coisas e me dizes, desprende-te. Quero viver e me dizes, dá a tua vida.
Creio ser bom e me dizes, não basta. Quero mandar e me dizes, põe-te a servir. Desejo compreender e me dizes, crer. Busco clareza e me falas em parábolas. Quero poesia e me falas da realidade. Desejo tranquilidade e me deixas inquieto. Quero violência e me falas de paz. Busco tranquilidade e vens trazer fogo à terra. Quero ser grande e me dizes, ser como uma criança. Quero esconder-me e me dizes, ser luz. Quero ser visto e me dizes, ora, no oculto. Não te entendo, Jesus. Tu me desconcertas e me atrais. Acontece comigo o que aconteceu a Pedro. Não encontro um mestre melhor. Tu, só tu tens palavras de vida eterna. Amém, amém e amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Acabou? Amém, irmã Jacira. Amém. Louvamos ao Senhor pela oração linda, né? Uma poesia muito linda. Agradecemos aos irmãos e está terminado em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa dar um final de semana abençoado para todos. Tá bom? Fiquem na Amém. paz do Senhor Jesus. Agora vamos nos encontrar na cantina. Amém. Vamos... Amém. Paulo Henrique gostou, Hilton. Paulo Henrique gostou. Gostei. Amém. Deus abençoe, amados e amadas. A paz. Beijo, professor. Na paz, gente. Abração, irmão Wilton. Na paz. Amém. Como é que eu faço para sair agora? Ué. Deixa eu colocar o ventilador. Meu pai. Eu não consigo entender.
Eu vou.